Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e tem algumas coisas que o INSS omite. Você sabia que o INSS ele pode cometer erros nos processos administrativos? Bom, tá certo que todo mundo comete erros, mas nesse caso específico existem coisas que o INSS ele omite. Então, como consequência, alguns erros de menor ou maior gravidade podem passar despercebidos. Então, às vezes, são problemas evidentes, mas o INSS não orienta sobre como evitá-los. Embora a gente saiba que o órgão previdenciário ele enfrenta desafios relacionados ao despreparo técnico e à escassez de servidores, nenhum segurado deve ser prejudicado. Então, o que acontece? Existem gastos desnecessários e falta de preparo do serviço público, né? São algumas questões que podem impactar o valor de um benefício pelo qual muito provavelmente você se esforçou a vida toda para conseguir. Bom, trabalhos perigosos ou que fazem mal à saúde contam mais para a pessoa se aposentar? Sim, porque os trabalhos perigosos eles fazem mal à saúde, que são os tipos de serviço em que você desempenha uma atividade periculosa ou insalubre e eles contam mais para se aposentar, apenas para quem tem direito adquirido. Em outras palavras, se você completou os requisitos da aposentadoria especial de acordo com a regra vigente antes da reforma da Previdência, ou até 12/11/2019, é provável que você receba uma porcentagem adicional no seu tempo de contribuição. Então, mulher, mais 20% no tempo de contribuição em uma atividade especial. E o homem, mais 40% no tempo de contribuição em uma atividade especial. Acontece, no entanto, que essa é uma das coisas que o INSS ele omite, porque com a entrada em vigor da reforma da Previdência, a partir do dia 13/11/2019, os segurados que possuem direito adquirido, mas que solicitem suas aposentadorias só depois dessa data, às vezes eles desconhecem a contagem adicional. Então, como a reforma mudou as regras de acréscimo e os segurados que não têm direito adquirido perderam a possibilidade da contagem adicional, as pessoas elas se confundem. Então, tem gente que tem direito adquirido, mas não faz nem ideia sobre isso. Ao mesmo tempo, o INSS ele deixa essa questão passar batida, claro, interessa para ele. Bom, então vou dar um exemplo do Luiz para ficar mais fácil de entender. O Luiz, ele é um segurado do INSS que ele trabalhou 10 anos como metalúrgico. Isso foi de 11/11/2009 a 12/11/2019. Como essa década de trabalho ocorreu antes da reforma da Previdência, o Luiz ele tem direito adquirido de acrescentar 40% sobre os 10 anos de atividade especial. Então, esses 10 anos são 4 anos. 4 anos mais 10, 14 anos. Portanto, pode-se dizer que o Luiz trabalhou 14 anos como metalúrgico antes da reforma. Mas, para fazer essa comprovação, será necessário a apresentação de alguns documentos, tais como o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho,
a CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social. E aí, isso é importante você apresentar. Bom, período trabalhado sem registro pode contar para aposentadoria? Sim. Período trabalhado sem registro em carteira, ele pode ser contado para a sua aposentadoria, mas desde que você comprove esse período para o INSS. Então, quando um empregador ele assina, né, que ele registra a sua carteira de trabalho, né, como empregado CLT, que é segurado obrigatório do INSS, a responsabilidade de pagar o INSS é do empregador. Só que na tentativa de pagar menos impostos, né, e de escapar das responsabilidades trabalhistas e previdenciárias, existem empresas que elas não registram seus funcionários. Então, nesse impasse entre conseguir um trabalho, mesmo que informal, ou ficar desempregado, muitos trabalhadores, eles acabam se submetendo a serviços sem registro em carteira, sem folha de pagamento. Consequentemente, não há descontos mensais. Em razão disso, há trabalhadores que acreditam ser até mais vantajoso trabalhar sem registro. No final das contas, o problema aparece quando aquela pessoa que trabalhou sem carteira assinada, ela vai se aposentar, achando que a falta de registro não fará diferença. Mas, na verdade, por mais que você consiga se aposentar sem registro, a diferença é que, provavelmente, a comprovação do seu período trabalhado se tornará mais burocrático. Você terá que encontrar meios de comprovar o período justamente porque sua CTPS, né, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, às vezes eu falo CTPS para ficar mais fácil, então a assinatura do seu empregador não está lá. Então, você pode ter alguns meios que podem ajudar nessa comprovação, como contrato de trabalho, comprovantes de recebimento dos seus salários, olerites ou contra-cheques, conversas em aplicativos sobre os trabalhos que você realizou, registro de pontos, se houver, fotos suas realizando seu trabalho, vídeos de câmera de segurança do local onde você trabalhou, depoimento de pessoas que trabalharam com você e qualquer outro documento que você tenha para provar, né, que revelem que você realizou aquele tipo de trabalho. No momento de solicitar a sua aposentadoria, o INSS não dá essa orientação de quais documentos você pode utilizar em substituição à carteira de trabalho. Portanto, eu sugiro que, além dessas informações que você acabou de ouvir, você também entre em contato com um advogado especialista em direito previdenciário. Tá? Porque dependendo do seu histórico profissional, um advogado de confiança ele poderá indicar outros documentos que sejam relevantes para a concessão da sua aposentadoria. E além disso, você também pode buscar auxílio jurídico para fazer a correção de documentos errados ou incompletos antes mesmo de solicitar a aposentadoria, tá? Então, e o pedido negado no INSS, ele pode ser revertido sem precisar de advogado? Olha, até que pode, porque é muito importante você contar com a ajuda de um especialista em direito previdenciário, né? Um pedido de benefício negado no INSS, ele pode ser revertido. Você pode até conseguir sem advogado, mas é muito mais difícil. Assim que o INSS negar ou indeferir o seu pedido ou aposentadoria de revisão de auxílio-doença ou algum outro benefício, você receberá uma carta de indeferimento. Então, essa carta de indeferimento significa que o seu benefício não foi concedido. Na sequência, você tem a possibilidade de tentar modificar a decisão do INSS direto no site ou aplicativo Meu INSS por meio de um serviço chamado de recurso administrativo.
Logo que seu recurso for solicitado e apresentado no prazo de 30 dias, contados do dia em que você ficou sabendo que o INSS negou seu benefício, todo o seu processo administrativo será encaminhado para a junta de recursos. Então, essa junta de recursos, ela é um órgão da Previdência Social que é especializado em recursos. É esse órgão que analisará novamente os seus direitos, ou seja, a junta de recursos ela pode reverter a decisão inicial do INSS e conceder, né, que significa deferir o seu benefício. Um ponto importante que deve ser considerado é a possibilidade de você solicitar para fazer uma sustentação oral no seu recurso. Porque a partir da solicitação feita, você será notificado sobre o dia que seu recurso será analisado na junta de recursos. Então, nessa data, você poderá comparecer à junta e explicar aos conselheiros os motivos que justificam o seu direito ao benefício negado pelo INSS anteriormente. Então, por segurança, talvez seja interessante buscar o auxílio de um advogado previdenciário. Imagina você lá falando para as pessoas do porquê conceder seu benefício. Bom, de qualquer forma, um pedido negado do INSS ele pode sim ser revertido sem a necessidade de um advogado, mas não aconselho. Essa é uma das coisas que o INSS acaba nem contando. Bom, trabalho rural antes de 91 conta para aposentadoria? Sim. Quem trabalhou no meio rural, em regime de economia familiar antes de 91, pode somar esse tempo na aposentadoria sem a necessidade de ter feito contribuições à Previdência. Melhor dizendo, os membros da família que trabalhavam no meio rural produziam o suficiente para o próprio sustento, vendiam ou trocavam o pouco de mercadoria que sobrava. Então, podem contar esse tempo rural antes de 91 para se aposentar. É importante, presta atenção, que o INSS começa a contar o tempo rural a partir dos 14 anos de idade. Já na Justiça, o tempo rural ele pode ser contado sem a exigência de uma idade mínima, mas levando em consideração os preceitos legais. Não seria coerente juridicamente que uma criança de 4 anos, por exemplo, tivesse seu tempo de trabalho rural contado desde tão cedo. De qualquer forma, é na Justiça que será possível ganhar mais anos de tempo de trabalho. Só que no Judiciário, você tem que comprovar que realmente trabalhou no meio rural. Para isso, será necessário apresentar alguns documentos tais como notas fiscais da época, certidão de nascimento de irmãos que nasceram ainda no meio rural, o seu histórico escolar de escola rural ou histórico dos seus irmãos, registro de imóvel rural, certidão do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, cópia do prontuário de identidade. Além dos documentos, né, que eu acabei de citar, você pode também precisar de testemunhas que o conheciam na época em que você trabalhava no meio rural. Bom, aqui é importante que quem trabalhava no meio rural com a finalidade comercial para vender o que produzia e não para a própria subsistência e de sua família, né, não se enquadra nessa opção. Nesse caso, você tem que pagar as contribuições previdenciárias para que o período seja computado. Bom, trabalho como autônomo para pessoas jurídicas, mesmo sem contribuição, conta para a aposentadoria? Sim, porque desde 2003 o autônomo que presta serviços para pessoas jurídicas
eles podem ter o tempo de trabalho contado para aposentadoria, mesmo sem ter pago contribuição ao INSS. Nessa situação, a obrigação de pagar a previdência é da pessoa jurídica empregadora para quem o serviço foi prestado e não do contribuinte autônomo, que é o empregado. Então, portanto, se o empregador não efetuar os recolhimentos que está obrigado a fazer, o trabalhador autônomo não deve ser afetado em relação à sua aposentadoria. Entretanto, o autônomo ele terá que apresentar documentos comprobatórios e provar ao INSS que realmente ele prestou aqueles serviços a uma pessoa jurídica. Caso você se enquadre em uma situação como essa, né, que eu vou dar alguns exemplos agora de documentos que eles podem ser apresentados ao INSS. Então, recibos de pagamentos, troca de e-mails, mensagens, declarações do imposto de renda, eles podem ajudar a você comprovar. Como essa é mais uma das questões que o INSS geralmente não informa ninguém, então é bom você procurar a ajuda de um advogado especialista em direito previdenciário e também para você acabar resolvendo outras dúvidas. Bom, o tempo que você serviu o Exército conta para aposentadoria? Sim. Embora muitos militares não saibam, o tempo de Exército é considerado para aposentadoria. O INSS ele é obrigado a contabilizar o período de serviço militar obrigatório como tempo de serviço. Como o tempo de serviço no Exército ele não pode ser contado 2 vezes, esse período ele não pode ser utilizado nos regimes público ou militar, se você já tiver utilizado no regime geral, por exemplo. Então, para comprovar que você serviu o Exército, será necessário apresentar o seu certificado de reservista original no INSS. Caso você tenha perdido esse documento, existe a possibilidade de obter uma certidão na unidade militar onde prestou o serviço. Só não esqueça de solicitar a data de início e a data fim do seu vínculo militar na certidão. Bom, outra coisa importante é que o tempo de serviço militar, ele não conta como tempo especial, ele conta como tempo comum. Bom, contribuições pagas em atraso contam para aposentadoria? Aí vai depender, porque fazer o pagamento sem comprovação é desperdiçar dinheiro. O simples recolhimento em atraso, ele não é suficiente para garantir a sua aposentadoria. Para que contribuições em atraso sejam contabilizadas para a sua aposentadoria, você tem que apresentar ao INSS documentos que comprovem as atividades exercidas durante o período que está sendo pago em atraso. Portanto, os contribuintes que se enquadram nas situações que eu vou falar agora, precisam comprovar o trabalho para efetuar o pagamento ao INSS. Então, quando o atraso for superior a 5 anos, atraso inferior a 5 anos de quem nunca contribuiu, do contribuinte individual, atraso inferior a 5 anos de quem deseja pagar um atraso, um período anterior ao primeiro recolhimento, em dia ou cadastro da atividade exercida. Alguns documentos que acabam sendo úteis: comprovante de inscrição na prefeitura da sua cidade, comprovante de pagamento de impostos ligados à atividade que você exerce, comprovante de que você executou um trabalho, recibos de pagamentos, comprovante do seu imposto de renda. Tudo isso vai ajudar a você, para que você possa pagar os atrasados. Não pagar o INSS é crime? Sim, não pagar o INSS configura crime de apropriação indébita previdenciária, tipificado no artigo 168-A do Código Penal Brasileiro. A responsabilidade de recolher e pagar contribuições previdenciárias dos segurados obrigatórios, por exemplo,
é do empregador e não do trabalhador. Portanto, se o empregador não cumpre com essa obrigação, ele pode sim ser enquadrado por cometer crime de apropriação indébita previdenciária. Bom, eu posso escolher não pagar o INSS? Sim, se você não for um segurado obrigatório, que é obrigado a pagar o INSS, tudo bem, mas se for aí você tem que pagar. Se for um segurado facultativo, você pode escolher não pagar o INSS. Acontece, porém, que muitas pessoas que escolhem não pagar o INSS, elas não têm direito a nenhum benefício previdenciário, embora elas possam ter direito a algum benefício assistencial. Então, se não contribuir com o INSS, o que acontece? Quem não contribui com o INSS não se torna um segurado da Previdência Social. Então, isso significa que você não tem direito de se aposentar nem de receber um auxílio por incapacidade, como o auxílio-doença ou o auxílio-acidente ou o salário-maternidade. Você só conseguirá receber pensão por morte, que é um benefício pago pelo INSS, e se você for dependente de alguém que faleceu e que tinha qualidade de segurado. Bom, parei de pagar o INSS. Como é que eu faço para voltar a pagar? Se você é, por exemplo, um segurado facultativo que parou de pagar o INSS, você pode gerar uma guia e você pode gerar a sua própria GPS, que é a Guia da Previdência Social no SAL, que é o Sistema de Acréscimos Legais vinculados à Receita Federal, para você voltar a pagar as suas contribuições. Então, gente, tudo isso é muito importante. Outro dia eu peguei uma pessoa que trabalhou num cartório 5 anos e não consta em lugar nenhum esse tempo de trabalho. Então, essa pessoa é assim, claro, você não faz todo dia o INSS, você não é obrigado a conhecer. Então, esse tempo não vai entrar. Se você não averbar o seu CNI, se você não colocar esse tempo, se você não demonstrar através de certidões do cartório na época, se você não tiver uma série de provas para comprovar aquele trabalho, você não consegue, tá? Então, você precisa tomar muito cuidado. Outra questão que eu pego, mas assim, direto, a pessoa muda o salário mínimo, ela está recolhendo abaixo. Ou no caso do síndico, que ele está prestando aquele trabalho para aquele condomínio e recebe abaixo do salário mínimo. Síndico é facultativo, tá? Então, o condomínio não tem obrigação. E se ele está pagando abaixo, ok. Aí a pessoa não complementa. E aí o que acontece? Chega no tempo de se aposentar, não tem período, porque aquele valor abaixo do mínimo não conta. Porque são, nesse caso que eu vi, 62 meses abaixo do mínimo. Aí, se você não... Aí, tentar emitir a guia para pagar a diferença, muitas vezes o INSS não abre essa possibilidade. Esse foi um caso que eu tentei emitir a guia e o INSS, então, você tem que entrar, fazer um pedido para o INSS emitir a guia para que a pessoa pague a diferença, para que aqueles 62 meses entrem na contagem. Então, todo cuidado é pouco, porque lá você olha no CNI, está lá, só que tem um pequeno indicativo que está abaixo do salário mínimo. Então, gente, é complicado, vocês precisam de orientação. Não tentem resolver sozinhos, porque 90% das vezes você vai sair perdendo tempo de contribuição e não vai nem perceber. Essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.